Capítulo 8. A propriedade mutante de uma molécula. Você sabia que duas moléculas iguais podem ser ao mesmo tempo diferentes? Isso pode estar relacionado, por exemplo, à sua conformação espacial ou geometria molecular. Fica fácil entender quando damos um exemplo de uma dada vitamina sintética, a qual pode apresentar características diferentes da sua molécula irmã de origem natural. Chamo a atenção também para uma associação entre a característica física de uma molécula com a carga energética que a mesma carrega. Como tal molécula se porta do ponto de vista energético. Como já disse, na natureza tudo é criado de forma harmônica. Por isso, quando pensamos em uma molécula originária da nossa Mãe Terra, temos que abrir nossa consciência para entender o que ela está tentando nos proporcionar. Assim, responderemos de imediato que ela quer nos manter saudáveis e com energia. Dessa forma, a característica de uma molécula proveniente da natureza nunca, jamais viria com as mesmas características energéticas de uma molécula que passou por um processo industrial. A molécula sintética, na verdade, grosseiramente falando, vem morta, ou seja, vem com um propósito único de ressuscitar de uma maneira rápida um corpo físico que esteja debilitado. Assim, uma molécula que teve sua origem na natureza, onde tudo é movido pelo amor incondicional, que a mesma tem para com os seres que habitam a Terra, não poderia ser outra a não ser uma molécula que possuísse a mais alta qualidade biológica de absorção e consequente interação com os nossos receptores e enzimas nas nossas células. Da mesma forma, comer qualquer alimento logo em seguida de ser tirado da terra não é a mesma coisa que comer o mesmo alimento depois de ter permanecido armazenado durante determinado período de tempo. Isso, pois, sua energia vital vai se esvaindo, ou seja, o ser dévico que construiu as moléculas desse alimento se retira do mesmo para continuar sua missão em outras plantas. Os devas são seres construtores que atuam na manipulação da energia da natureza. Podemos dar o nome que quisermos a esses seres, mas todavia devemos ter a consciência aberta de que existe algo que constrói e integra molécula por molécula em um determinado molde de qualquer coisa que fará parte do plano físico. Na natureza tudo é bem organizado. Não poderia ser de outra forma. Assim, podemos concluir que toda molécula que teve sua origem na natureza terá sua respectiva energia originada do ser que a construiu. O homem sem a natureza não é nada. Não adianta se enganar. Somos parte de um todo, que sem a ajuda de outros seres, nada disso que chamamos vida material seria possível. Mas será que é possível reativar a energia perdida de certos alimentos? Sim, podemos sim modificar a característica de uma molécula a fim de que ela atinja nossas células de uma maneira mais salutar e dinâmica, levando mais vitalidade para nosso corpo. Como disse, existem seres que constroem as moléculas a partir de moldes já existentes em outros planos. Da mesma forma, todavia, menos eficiente, podemos realizar a reativação da energia de certas moléculas dos alimentos, como, por exemplo, a reestruturação e reativação da molécula da água. E por que somos menos eficientes nesse processo? É simples, pois ainda não abrimos nossa consciência para a utilização das energias da natureza de forma correta. Ainda somos materialistas demais para isso. Todavia, quem já conseguiu atingir determinada iniciação conseguirá ter mais êxito sem dúvida nenhuma. E por que digo
somente de certas moléculas, pois é óbvio que das moléculas industrializadas, ou seja, que não tiveram sua origem na natureza, não adiantará. O pensamento é outro. Podemos pedir para que ela não nos cause danos ao nosso corpo ou até mesmo energizá-la, garantindo que ela faça mais bem do que mal. Mas não conseguiremos, obviamente, reativar uma energia que nunca existiu. Isso não vos lembra de algo? Sim, é claro que lembra a homeopatia. Aliás, para que serve o farmacêutico na manipulação do medicamento homeopático, senão para energizar a molécula que foi originada da natureza? Ou seja, o farmacêutico, quando sabe e tem consciência do que está fazendo, reativa a energia vital da molécula antes obtida através das plantas. Mas como assim? De onde ele tira essa energia? Dele mesmo? Ora, meus caros colegas leitores, eu não disse que temos tudo o que precisamos na própria natureza? Pois então, apenas com o pensamento ou força-vontade, conseguimos canalizar a energia ou fótons do ambiente, chamada por alguns de prana, que não por acaso contém todas as cores do arco-íris, para onde quer que seja. Assim, um farmacêutico pode canalizar a energia do quinto raio, conhecida pelos videntes pela cor verde, por exemplo, para que a medicação possa causar um impacto de cura mais significativo em determinado paciente. Não é à toa que pessoas da área de saúde podem ser vistas por videntes vestindo uma aura esverdeada, enquanto trabalham nos hospitais ou em algum outro centro de saúde. Não posso deixar de mencionar algo muito curioso que já ouvi de muitas pessoas. Elas comentam que uma mesma medicação feita em uma dada farmácia homeopática é mais eficaz do que quando manipulada em outra. Com isso, vemos a importância de uma manipulação consciente dessas formulações homeopáticas. Não adianta as pessoas acharem que aprenderam tudo o que precisavam na faculdade. Quem realmente lida com a saúde do ser humano precisa conhecê-lo integralmente, espírito e matéria, científica e espiritualmente. Para aproveitar essa linha de pensamento, vale a pena mencionar aqui trechos de pesquisas feitas pelo Dr. Fritz Albert Popp e Man Van Ho, extraídos do livro O Poder de Cura da Luz, páginas 79 e 80, e que recentemente foram publicadas na internet no site Exercícios de Vida. Dr. Popp e seus colaboradores demonstraram que praticamente todos os organismos emitem luz de intensidades extremamente fracas. O Dr. Popp declara: o funcionamento de todo o nosso metabolismo depende da luz. As células vivas normais emitem uma corrente regular de fótons pela linguagem da luz. Ele ainda fornece evidências de que as células vivas passam adiante informações biológicas através dos fótons. Citando o Dr. Jacob Lieberman: nós curamos a nós mesmos com aquilo que é nossa essência. Jacques Alanak observa que a luz é composta pelo gradiente de cores do arco-íris, cada uma delas significando uma relação específica com a nossa saúde. Quando a informação contida em cada cor é irradiada para as células afetadas, a notícia da cura é passada de uma célula para outra. Essa é a base de toda a cromoterapia, e neste caso específico, da Colo-Urpucture, sistema de acupuntura no qual as agulhas são substituídas por pontos de luz colorida. O Dr. Popp informa que depois de 50 anos e 5.000 experimentos conduzidos por 3 outros cientistas soviéticos, além de Gurevitch, a luz é de fato o transmissor de informações biológicas. Ele relata mais um experimento no qual células vivas foram colocadas
em 2 frascos hermeticamente fechados de vidro quartzífero contendo uma solução de nutrientes. As células de um dos recipientes foram infectadas por um vírus. Quase imediatamente, as células do segundo recipiente ficaram igualmente doentes. O próprio vírus não foi transmitido. As células infectadas simplesmente transmitiram a informação de que estavam doentes. As células do segundo frasco receberam essa informação e solidarizaram-se com as doentes. Além disso, um documentário exibido em 1995 pela televisão italo-suíça, o Dr. Pop mostrou células falando umas com as outras em longas e curtas explosões de luz. Os sistemas biológicos funcionam com base em informações energéticas transmitidas via correntes elétricas extremamente fracas. Kropp disse a Jack Alanek quando visitou seu laboratório em Lucarno, Suíça, em 1995. Distúrbios nas condições elétricas de uma célula levam a doenças ou degeneração das células. Para curar o distúrbio, o meio natural tem de ser restabelecido. Isso significa que a informação energética deve ser corrigida. Vale ressaltar também que as células cancerosas não estão mais em coerente comunicação com todas as outras células do corpo, resultando num aumento anormal da emissão de biofótons. O Dr. Pop demonstrou que 97% do DNA estão associados com a transmissão de biofótons, enquanto somente 3% estão associados com informação genética. Assim, fica sugestionável que a emissão de biofótons pelo DNA é importante para a comunicação celular e necessita estar sempre em harmonia. Por isso, qualquer macro ou micromolécula que entre em nosso organismo através da alimentação é uma fonte de biofótons, assim como o DNA. Todavia, ele ressalta que alimentos orgânicos possuem mais biofótons que alimentos não orgânicos, sendo estes bem menos energéticos. Dessa forma, ele ainda adiciona que pessoas saudáveis possuem maior quantidade de biofótons que as pessoas doentes. Assim como à medida que envelhecemos, vamos diminuindo a quantidade de biofótons em nosso DNA até 0, que seria uma célula morta. Por isso, hoje em dia já existem sistemas para modificação estrutural da molécula de água tratada com biofótons, que fazem com que a mesma se torne uma molécula reestruturada. Mas lembre-se que também é possível realizar essa reestruturação através da condução magnética de sua própria energia. Lembre-se de estar positivo para realizar tal procedimento. Caso contrário, passará energias desarmônicas para as moléculas. Ou imposição das mãos sobre a água. Temos chakras nas mãos que são tanto receptores como doadores de energias. Não é preciso comprar nenhum filtro especial, em minha opinião.